Olá, meus irmãos. Continuamos então as nossas reflexões aqui na TV Nova Luz a respeito da obra maravilhosa e monumental de Allan Kardec. Na Revista Espírita, então, como estamos estudando, nos meses de junho e julho, ele insere nesse ano de 1867 grandes e preciosas colaborações a respeito de inúmeros assuntos voltados à mediunidade, voltados a questões que dizem respeito àquilo que na época era mais estudado. E, naturalmente, muitos assuntos filosóficos diziam respeito à doutrina espírita, e muitas pessoas se colocavam contra o espiritismo, alguns de boa fé, mas sem conhecê-lo, era ignorância, outros de má fé, o que infelizmente é pior ainda, porque é sordidez. Quando nós nos colocamos contra alguma coisa, nós podemos estar bem ou mal intencionados. Alguns se colocavam contra o espiritismo até bem intencionados, acreditando que era uma coisa ruim, mas em verdade faziam isso porque não o conheciam, combatiam aquilo que eles não estudavam. Para combater uma ideia ou elogiar uma ideia, temos que conhecê-la. Como nós vamos criticar uma coisa ou elogiá-la sem conhecer? E muitos o faziam no espiritismo sem conhecê-lo. Então havia aqueles que combatiam o espiritismo por ignorância e outros por má fé. Seja qual for a característica do crítico, Allan Kardec respondia às críticas mais sérias, ele as respondia a fim de que não pairasse dúvidas com relação aos princípios básicos da nossa tão querida doutrina espírita. Um dos muitos pontos que surgiu na época, naturalmente não poderia ser diferente, era a questão da mediunidade. O que seria a mediunidade? Primeiro, ele cunhou a palavra mediunidade e médium. Quando nós ouvimos o termo médium e mediunidade, foram palavras criadas por Allan Kardec na doutrina. Médium e mediunidade são palavras que derivam do latim, que tem a ver com meio intermediário. E essa derivação, então, meio intermediário, são palavras dessa origem. Então, como é o médio intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele atribuiu esse termo médium e mediunidade para atribuir essa questão. Mas, no entanto, muitas pessoas não entendiam muito bem que faculdade era essa que nem todos têm, porque realmente nem todas as pessoas têm a faculdade de entrar em contato com os espíritos. Você que está aí nos assistindo sabe disso. Algumas pessoas veem os espíritos, outros ouvem os espíritos, outras os espíritos escrevem através delas, e outras formas mais de comunicação. Algumas acontece tudo isso, tem uma faculdade ainda mais desenvolvida, mas há outros que não acontece nada. A pessoa não vê espírito nenhum, nunca ouviu, não percebe nada. E, no entanto, por que isso acontece? Havia muitas dúvidas, e Allan Kardec, então, explica, para facilitar o entendimento, de que, na verdade, a mediunidade ela é um sexto sentido do ser humano. Além dos 5 sentidos naturais que todos nós temos, há um sexto sentido, que esse nem todos possuem, que é a mediunidade. Aliás, todos possuem sim esse sexto sentido, porque todos nós, de uma forma ou de outra, entramos em contato com os espíritos. Aqueles que não veem, nem ouvem, não percebem nada, têm muitas vezes pelo pensamento. Com certeza, você já teve ocasiões em que lhe vieram intuições, ideias, pressentimentos, situações, ideias que você não imaginava, intuições para seguir o caminho X ou Y. Você não vê espírito algum, nem ouve, mas o pensamento, ele se comunica conosco pelo pensamento. Quantas ideias nós temos que achamos que é nossa e na verdade veio dos espíritos? Tudo isso é a mediunidade. Então, algumas pessoas têm a mediunidade mais bem desenvolvida e conseguem ter um contato amplo com os espíritos. Outros não a têm tanto, mas pelo pensamento percebem. Esses se enquadram também. Por isso que Allan Kardec dizia que, de uma forma ou de outra,
todas as pessoas podem ser consideradas como médiuns. E esclarece então esse termo que ficou muito interessante no estudo do Espiritismo e que ganhou muito corpo na época, que é o chamado sexto sentido. Pela ciência tradicional, nós temos 5 sentidos. A mediunidade é o sexto, é um sentido a mais que nós temos para entrar em contato com o mundo espiritual. Outro ponto também analisado pelo codificador nesse período da revista foi sobre a questão das novas sociedades que estavam surgindo, novas sociedades espíritas que estavam surgindo. A primeira delas foi a que ele próprio fundou com seus amigos, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita da humanidade. Era necessário se criar instituições onde o espiritismo pudesse ser estudado, pudesse ser analisado, pudesse ser vivenciado, pudesse ter livros, obras, estudos, atividades, enfim, locais aonde ele tivesse o seu momento de estudo e de aprendizado. E então eles fundaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi a primeira e depois começou a se multiplicar. Era o movimento espírita que falamos agora há pouco. O movimento espírita que é constituído pelos trabalhadores espíritas e pelas casas espíritas, crescendo cada vez mais. Depois que Allan Kardec fundou a sociedade, vários outros começaram a surgir, que poderia ter qualquer nome: Sociedade Espírita, Centro Espírita, Templo Espírita, pouco importa. O importante é que fosse voltada para o termo espírita, para demonstrar a excelência do que estava se realizando na instituição, que era a prática do espiritismo. E ele comenta nesse período, nesse mês de junho de 67, comenta e comemora com seus amigos a fundação de mais uma instituição, a Sociedade Espírita de Bordeaux. Bordeaux era uma cidadezinha da França, e essa cidade, na França, ela tinha uma grande influência no sentido cultural. Lá o espiritismo já estava bem divulgado, foi uma das cidades que mais teve aceitação. Até hoje existe uma belíssima cidade na França, e então essa sociedade foi fundada e desde cedo começou a ter inúmeros adeptos, seguidores, reuniões movimentadas, o público interessado nos estudos, e foi motivo de grande alegria para Allan Kardec. A Sociedade Espírita de Bordeaux, motivo de imensa alegria para ele e para todos os seus, naquele período difícil. Ver crescer a doutrina através das casas era fundamental. Um outro ponto também analisado por ele nesse período e que estava surgindo era o magnetismo. Aliás, não estava surgindo propriamente, já havia surgido fazia muitos anos, mas o magnetismo agora crescia cada vez mais. O magnetismo era a doutrina que dizia que todos nós temos um fluido de natureza universal, uma energia positiva, em que nós transmitimos essa energia para as pessoas, para as coisas, para as plantas. É uma energia que cada um de nós é portador. E essa energia magnética, ela é transmitida de um a outro. E o magnetismo, Allan Kardec dizia que não iria introduzir o magnetismo no espiritismo, mas que tinha muita proximidade e que eram doutrinas irmãs. Porque o magnetismo lidava com fluidos, com energias espirituais, com energias animais, com energias materiais, invisíveis a olho nu, mas extremamente presentes e atuantes. Uma energia que se transmite de um ser para outro ser. Esse magnetismo cresceu cada vez mais ganhando corpo, e Allan Kardec, e o nosso querido Allan Kardec, então, analisa a ideia do magnetismo, como que é possível se transmitir energias de uma pessoa para outra, energias até mesmo para gerar a cura. Hoje, quando nós vamos à casa espírita, e o amigo que nos ouve, a amiga que nos ouve, já deve ter visto com certeza, ou pelo menos ouvido falar na expressão, os passes, a transmissão de passe. O que é a transmissão de passe? É quando uma pessoa distende a mão sobre a outra, sem a necessidade de tocá-la, distende a mão e ali transmite boas vibrações, pensamentos positivos, e essa vontade positiva
de transmitir uma boa energia, encaminha esse magnetismo na direção da pessoa, do paciente, e ele então é beneficiado. E isso com as nossas energias pessoais e com o apoio dos espíritos. É o magnetismo em ação, casado com a presença dos espíritos. Olha que maravilha! Isso promove curas, coisas maravilhosas. Os amigos todos, com certeza, já ouviram falar de pessoas que foram beneficiadas dessa forma, através da transferência de energias. A água, por exemplo, pode ser magnetizada. Um copo d'água, as igrejas e os centros espíritas fazem muito isso. Você põe um copo d'água e então essa água é magnetizada e ela adquire propriedades curativas. Podemos nem perceber a modificação da água, mas ela recebeu energias magnéticas positivas que vão gerar a saúde. O magnetismo é um estudo muito profundo e Allan Kardec foi magnetizador e conhecia profundamente o magnetismo e analisou esse assunto em inúmeras situações. E ele tem, o magnetismo, uma ligação também direta com aquilo que nós chamamos médiuns curadores. O que são os médiuns curadores? Médium, nós já sabemos, são aqueles que têm a condição de entrar em contato com os espíritos. E o médium curador? Porque todo médium entra em contato com os espíritos, mas nem todo médium é curador. O que é um médium curador? É aquele que tem essa capacidade de realizar a cura através dessa transmissão de energia. Todos nós transmitimos energias positivas e podemos nos beneficiar uns aos outros. Os médiuns ditos curadores são aqueles que têm uma capacidade maior e conseguem promover uma cura física ainda mais intensa. Esses são chamados os médiuns curadores. E esses têm um vínculo e uma explicação ainda maior com a doutrina espírita, porque são médiuns, lidam com os espíritos e estão exercendo na ação da caridade a cura, que é uma das funções da mediunidade, ajudar no restabelecimento orgânico das pessoas. Não é o principal. A principal tarefa da mediunidade é o esclarecimento espiritual, é nos libertar dos nossos vícios, do orgulho, do egoísmo, nos amadurecer espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Essa é a tarefa da mediunidade, nos ensinar a caridade, o amor ao próximo. Isso é o principal, mas paralelo a isso, também proporciona a saúde física, os benefícios físicos e orgânicos. A mediunidade curadora, então, realizou e realiza até hoje um belíssimo papel. Mas não busquemos apenas questão de cura. Quantos companheiros que ficam atrás de curas apenas? E diz Allan Kardec, esses ficam na superfície, não vão na profundidade. A profundidade é quando nós nos dedicamos a conhecer, a mergulhar no pensamento, a vivenciar as virtudes cristãs, a estudar, a colocar em prática a caridade. Isso nos faz verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. A revista Espírita é maravilhosa, não é? É fabulosa. Eu tenho certeza que você também está pensando assim. E nós vamos continuar as nossas reflexões sobre ela aqui na nossa TV Nova Luz. Muita paz e até daqui a pouco.